Nenhuma liderança é significativa se Deus não for considerado. Isso é um papo muito sério e não é coisa do passado. Mas seja bem-vindo ao canal, ao Bíblia em Rima e Poesia. O capítulo 28 de 2 Crônicas é o assunto do dia. Então assista o vídeo até o fim e, se puder nos ajudar, dê o like, compartilhe e eu tenho certeza que Deus irá também te abençoar. Acas tinha 20 anos de idade quando o seu reinado começou e por 16 anos em Jerusalém ele reinou. Mas ele não fez o que o Senhor aprova, ao contrário de Davi, que foi o seu predecessor. Nos caminhos dos reis de Israel, ele logo começou a andar e fez ídolos de metal para os Baalins ele poder adorar. E no vale de Ben-Hinom, ele queimou sacrifícios e chegou até a queimar os seus filhos em sacrifício. Os costumes detestáveis das nações ao redor, ele ficou sempre imitando, que diante dos israelitas o Senhor já vinha expulsando. Ele também sacrifícios idólatras ofereceu e queimou incenso nos altares idólatras. Tudo isso aconteceu no alto das colinas, uma coisa desastrosa, e até mesmo debaixo de toda a árvore frondosa. Por isso o Senhor, o seu Deus, entregou nas mãos do rei da Síria, dos arameus que o derrotaram na batalha daquele dia. E muitos prisioneiros entre o seu povo se encontraram, e para a cidade de Damasco foi para lá que os seus inimigos os levaram. Até mesmo os israelitas daqueles dias o derrotaram. Um guerreiro chamado Peca, que era filho de Remalias, matou 120.000 soldados e fez isso em um único dia. Eram corajosos de Judá e foi intensa agonia. Isso aconteceu porque Judá havia abandonado o Senhor, o seu Deus, que era o Deus dos seus antepassados. Zicri, guerreiro efraimita, matou Maazéias, filho do rei, Azricão, oficial encarregado do palácio, e Eucana, que era o braço direito do rei. Os israelitas levaram para Samaria, diante desse incidente, 200.000 prisioneiros, e eram prisioneiros dentre mesmo seus parentes. Incluindo mulheres, meninos e meninas, também muitos despojos eles levaram, mas um profeta do Senhor, chamado Oded, a eles encontraram, pois saiu ao encontro do exército, quando lá em Samaria eles chegaram. E ele, Oded, lhes disse: contra Judá o Senhor está irado, o Deus criador do universo, o Deus dos seus antepassados, e nas mãos de vocês é que ele os tem entregado, mas a fúria com que vocês os mataram até os céus tem chegado. E agora vocês ainda pretendem escravizar homens e mulheres também, eles que vieram de Judá, vieram de Jerusalém. Será que vocês também não são desse ato culpados? Contra o Senhor, o seu Deus, será que vocês não têm pecado? Agora ouçam-me. Ao que eu digo, presta atenção. Ao que vocês fizeram, prisioneiros, não fiquem com eles, mandem eles de volta aos seus irmãos, pois o fogo da ira do Senhor estará sobre vocês e ele não a retirará, não. Então Azarias, filho de Joanã, e o filho de Mesileumete, Berequias, mais o filho de Salum, que se chamava Gilquias, e Amasa, filho de Adilai, que eram alguns dos chefes de Efraim, questionaram o que estavam chegando da guerra, que estavam dizendo, eles começaram a dizer assim: não traga os prisioneiros para cá. Por caso contrário, nós seremos culpados diante do nosso Senhor por causa deste grande pecado. Vocês querem aumentar ainda mais a nossa culpa, o nosso pecado? A nossa culpa já é grande e sobre Israel o fogo da sua ira está. Então os soldados começaram aqueles prisioneiros libertar e colocaram os despojos na presença dos líderes rapidamente, e diante de toda a assembleia, os homens citados nominalmente apanharam os prisioneiros, com roupas os vestiram, deram as sandálias dos despojos, e todos que estavam nus naquele momento se vestiram. Deram-lhe também comida e não lhes fizeram mal. Ofereceram a eles bebida, bálsamo medicinal, puseram eles sobre os jumentos, todos aqueles que fracos estavam, e de volta aos seus patrícios, assim eles os levaram.
aos residentes em Jericó, a cidade das palmeiras, voltaram também para Samaria. Eles agiram dessa maneira. Mensageiros ao rei da Síria. Nessa época o rei Acaz enviou para pedir-lhe ajuda, porque em apuros ele ficou. Os edomitas tinham voltado a atacar Judá e muitos prisioneiros eles fizeram por lá. E os filisteus atacaram também a cidade de Cefelá. E ainda no sul da região de Judá, Bet-Semes, Aijalon, eles também conquistaram. E Gederote, Socó, Timna e Gingo, eles ocuparam. E com seus povoados ao redor, a tudo eles tomaram. O Senhor humilhou Judá por causa de Acaz, rei de Israel, por sua conduta desregrada ali na terra de Judá, ao Senhor sendo muito infiel. E quando Tiglat-Pileser, rei da Síria, chegou para Judá, ele causou-lhe mais problemas, ao invés de ajudar. Algumas coisas do templo, do Senhor o Acaz apanhou, e do palácio real, dos líderes seus, e ao rei da Síria eles ofereceu, mas isso nada adiantou. Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acaz portou-se ainda com o Senhor com tamanha infidelidade. Ele ainda ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o haviam derrotado, pois pensava, já que os deuses da Síria os têm ajudado, eu oferecerei sacrifícios a eles, para também por eles dessa forma ser ajudado. Mas eles foram a causa de toda a sua ruína, e de todo Israel também foi a sua ruína. Os utensílios do templo de Deus, Acaz também as ajuntou e os retirou de lá, e as portas do templo ele trancou, e depois ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém, em todas as cidades de Judá. Ele fez isso também. Construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou o Deus dos seus antepassados, provocou a ira do Senhor. Os demais acontecimentos de Acaz, do seu reinado, todos os seus atos do início ao fim, estão todos registrados, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e dos reis de Israel, estão escritos lá. E Acaz descansou juntos com seus antepassados, e lá na cidade de Jerusalém ele também foi sepultado, mas nos túmulos dos reis de Judá, lugar para ele não foi encontrado, e o seu filho Ezequias no seu lugar foi coroado. Meus queridos, que história triste, né? Que história tremenda. Até mesmo o povo de Israel veio lutar contra Judá. E sabe o que me chama a atenção? Eles levam prisioneiros os seus próprios parentes, nus, descalços, famintos. E Deus mais uma vez intervém, mandando um homem para dizer, olha, não façam isso. Manda de volta esse povo. Irmãos não podem maltratar irmãos. E nós não podemos pensar em irmandade somente dentro da nossa família de sangue, né? Aqueles que foram gerados pelos nossos pais. Precisamos também ampliar essa compreensão de irmãos. Igreja. Quantas vezes nós temos visto dentro das igrejas pessoas falando mal umas das outras, maltratando? Cuidado com o juízo de Deus. Jesus é o nosso Pai, Ele é amor, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Então, cuidado como você age. Dá uma olhadinha aí se não está alguma coisa errada nessa sua vidinha. Permita que o Espírito Santo faça uma varredura aí na sua mente para te libertar de todo pecado, para que você seja realmente uma pessoa iluminada e usada pelo Deus Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Até amanhã.